Se eu fosse te perguntar aqui, vamos dizer que a gente está conversando, você está me vendo aqui através de uma tela, eu estou vendo você através de uma tela, mas vamos tentar engajar na conversa aqui. Se você fosse me dizer o que é uma vida boa, como você a definiria? Uma vida assim em que você se sente satisfeito. As pessoas podem dar muitas respostas, né? Mas vamos tentar adivinhar alguma resposta que seria bem comum? Eu diria que seria uma resposta assim. Uma vida boa é aquela em que você não sente muitas dores, ou seja, quanto menos você sentir dor, melhor. E quanto mais você conseguir prazeres, melhor ainda. Essa, sem dúvida, é a vida dos famosos, dos ricos, dos poderosos e por aí vai. E aí vem a pergunta: claro que tem pessoas que, por outro lado, não procuram esse tipo de vida, que discordam desse tipo de vida. Um exemplo claro a gente pode ver na vida do São Francisco de Assis, que nasce como um homem rico, mas por uma decisão voluntária ele abandona todos os bens do pai e resolve viver uma vida de pobreza. Como a gente consegue compreender esse tipo de dinâmica? Como é que esse cara não prefere ficar gozando uma vida boa? Um cara rico vai ter comida boa em casa, vai ter vinho do bom, vai se deitar com muitas mulheres, pode ter um monte de coisa que está associado a isso, à riqueza, ao gozo. E as pessoas às vezes escolhem renunciar. Essa tensão foi muito bem expressa num diálogo que tem entre Sócrates e seu amigo Cálicles. Dentre outras questões interessantes, porque Cálicles é aquele cara que fala bem no senso comum que as pessoas muitas vezes não gostam de expressar, né? Que muitas vezes a opinião das pessoas é assim, elas realmente querem ser na posição de ser um ditador que consegue o que quer e foge do perigo, que não é penalizado jamais pelos seus crimes. E Cálicles falava isso na cara, negócio, a vida boa não é impor limite a nada, viver os prazeres como tem que ser vivido mesmo. E Sócrates diz que não. E ele tem que então convencer Cálicles dessa questão do prazer. Será que ele consegue? Esse vídeo é conectado também com o meu vídeo anterior, que eu falo sobre por que Sócrates preferiu viver uma vida seguindo o caminho da verdade do que viver uma vida onde ele poderia ser um político. Porque ele é um cara inteligente, um cara que você vai ver que ele consegue articular rápido pensamentos, raciocínios. Se ele quisesse passar a perna nos outros para ficar rico, gostoso e maravilhoso e mandar em tudo, viver de prazeres, ele poderia. Isso é uma opção na vida dele. Mas ele não escolheu. E Calix está tentando convencer ele disso. Então, isso aqui pertence na mesma linha de raciocínios e diálogos do meu vídeo passado. E antes de começar esse vídeo, peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem nesse canal, para dar um engajamento e talvez incentivar que eu continue produzindo isso aqui, porque acho interessante que as pessoas conheçam Platão de maneira geral. Então vamos lá. Vamos direto aqui ao diálogo, vamos ler aqui textualmente, eu vou fazer eventuais pausas quando necessário para clarificar um ponto, para explicar alguma coisa que eu acho que talvez as pessoas não entendam de cara. Então vamos lá. Cálicles coloca da seguinte forma: não, com toda certeza é o que queres dizer, Sócrates. Pois como é possível que um ser humano seja feliz se é completamente escravizado por alguém? Não digo-te agora com toda franqueza que o que é admirável e justo é que o indivíduo se propõe a viver certamente desde que seus desejos sejam os mais intensos possíveis e não os refreie. E quando atingirem seu clímax, deverá ser capaz de servir a eles em virtude de seu denodo de inteligência e satisfazê-lo com todo o apetite que lhe esteja oportunamente disponível. Isso, contudo, suponho que não seja possível para os muitos. Consequentemente, tornam-se detratores das pessoas para as quais isso é possível, a fim de disfarçar sua própria impotência. E são tão bons a ponto de nos dizerem que o desregramento é vergonhoso, escravizando assim, tal como se viu anteriormente, um melhor tipo de humanidade. Então ele já associa a ideia de melhor, a vida bem realizada, a vida que o cara consegue fazer o que quer. E ninguém controla ele, não tem lei moral, não tem convenção, não tem nada. O cara faz o que quer. E, uma vez que essas pessoas são invejosas desse cara, são incapazes eles próprios de obter a concretização desses prazeres, louvam a moderação, o autocontrole e a justiça em função de sua própria falta de virilidade. Afinal, para aqueles que começaram com a vantagem de serem filhos dos reis ou naturalmente aptos para poder, por sua própria conta, ter alguma autoridade, como tiranos ou senhores absoluto, o que na verdade poderia ser mais vergonhoso ou pior do que a moderação ou autocontrole em tais situações. Encontrando-se em posição de gozar boas coisas sem qualquer obstáculo diante de si, estaria tão somente impondo a si mesmos um senhor sob a forma da lei,
da maioria, sua conversa e sua censura? Ou como lhe seria possível resistir sem se tornarem miseráveis sobre esse admirável regime de justiça e autocontrole, não conferindo uma porção maior aos seus amigos do que aos seus inimigos, e dessa maneira governar em seus estados? Pelo contrário, a verdade em relação a isso, Sócrates. Aquilo que afirma buscar é a seguinte: libertinagem, desagradamento e licença, na hipótese de contarem com os bons da força, constituem virtude e felicidade. Quanto ao resto, essas frases fantasiosas, os contatos humanos que contariam a natureza, não passam de meras tolices inúteis. Então, o tanto de reflexões que dá para partir disso são muito interessantes. Você tem aqui toda essa questão de que o que importa é obter poder para satisfazer seus desejos. E essa é a vida prática que ele está expondo assim, de muitas pessoas, que perpetuamente buscam ficar mais ricas, mais poderosas, para satisfazer seus desejos. Tem uma certa racionalidade nisso, tem uma certa linha de raciocínio que chega a isso. Mas Sócrates vai se propor a discordar. Em que termos? Sócrates então pontua: de qualquer modo, Cállicles, a fraqueza com a qual desenvolve tua tese não é, de modo algum, ignóbil, pois está agora enunciando com clareza o que na verdade as outras pessoas pensam, mas não se dispõem a declarar. Imploro-te a ti que não te poupes na tua exposição para que se evidencie realmente como se deve viver. Mas diz-me, afirma que se um indivíduo é para ser o tipo de indivíduo que deve ser, não é para refrear seus desejos, mas permitir sua máxima intensificação, procurando em seguida satisfazê-los com base em uma fonte ou outra, e afirma que isso constitui a virtude? Cállicles diz com clareza: sim, afirmo tudo isso. Sócrates então diz: então não é correto dizer, como as pessoas o fazem, que os que nada necessitam são felizes? Então aí tem um ponto interessante, né? Então assim, se você tem muitos prazeres, tem muitas vontades, e você não consegue realizá-las porque não tem poder suficiente, você vai ficar insatisfeito, você vai ser uma pessoa triste. Então, existe uma certa proporção dentro daquilo que você ter menos desejos, significa também que você tem maior satisfação, porque você nunca tem aquele sentimento de falta. Existe algo que não te falta. Imagine aqui que pode ter no futuro uma tecnologia que a gente não imagine hoje que torne a vida muito melhor. Imagine, por exemplo, agora, que você está no YouTube, você está aqui vendo 1 milhão de vídeos engraçados e por aí vai. Isso é um prazer inimaginável há 100 anos atrás. Então tem alguns prazeres que você nem conhece. Então, às vezes, é melhor você nem conhecer. Então, o que Sócrates pontua é: as pessoas com menos desejo, elas precisam de menos poder e, consequentemente, podem ter vidas felizes, com todos os seus desejos realizados, porque eles são poucos. Só que aí Cállicles vai discordar disso. Cállicles diz: não, pois nesse caso, pedras e cadáveres seriam os mais felizes. Sócrates, então, continua tentando persuadir seu amigo. Bem, em tua própria opinião, contudo, a vida é estranha. Com efeito, confesso que não me surpreenderia haver verdade nas palavras de Eurípides, quando ele declara: mas quem sabe se estar vivo era estar morto, e estar morto era estar vivo, e que nós realmente talvez estejamos mortos. De fato, uma vez ouvi de nossos sábios dizer que estamos agora mortos, e que o corpo é nosso túmulo, e a parte da alma na qual experimentamos desejos é passível de ser persuadida e vacilar de um lado para o outro. De modo que um homem engenhoso, um siciliano ou talvez um itálico, concebeu uma história na qual, por meio de um jogo de palavras, chamou essa parte, por ser tão impressionável e persuasiva, de jarro, e os destituídos de inteligência de não iniciados, sugerindo que essa parte das almas, que ele comparou a um jarro, dos destituídos de inteligências, onde se citou seus desejos, é a sua parte indisciplinada, não hermeticamente fechada, por assim dizer, como um jarro que fica vazando. Ele baseava essa imagem na insaciabilidade dessa parte. Então ele retoma a ideia do cara que tem desejos desordenados, está o tempo todo desejando coisas, desejando mais coisas, desejando mais coisas. A gente da sociedade do consumo, a gente percebe isso com muita clareza, né? Tem sempre aquelas pessoas que estão o tempo todo assim, não, tem um novo lançamento de iPhone, tem um novo lançamento de uma marca cara, tem um novo lançamento disso, daquilo, do outro. Eles não conseguem ficar satisfeitos nunca. Eles têm que estar sempre a par disso, e essas pessoas são comparadas a um jarro que nunca está tapado. Então está sempre vazando, está sempre insatisfeito. Continuando a Sócrates. Assim vês que essa pessoa, Cállicles,
tem uma opinião oposta à sua, mostrando que de todos que estão no Hades, querendo dizer o invisível, esses os não iniciados serão os mais infelizes. Carregarão água para o interior de seu jarro que vaza com uma peneira, que é uma coisa que também vaza. E por peneira, segundo declarou a mim, quem contou a história, ele quis dizer alma. E a alma dos destituídos de inteligência, comparou a uma peneira, que por ser perfurada é incapaz de reter alguma coisa devido à sua descrença e esquecimento. Tudo isso de fato virou absurdo, mas ainda assim deixa claro aquilo de que queria persuadir-te. Se eu puder fazê-lo de alguma forma, ou seja, que mude de opinião e, ao invés de uma vida de desregramento insaciável, escolha uma vida submetida a regras, adequada e satisfeita com suas próprias circunstâncias em qualquer ocasião determinada. E afinal estou te persuadindo de modo que mude tua opinião, no sentido de pensar que as pessoas cuja conduta é pautada por regras são mais felizes do que as pessoas que são desregradas. Ou não te importas quantas histórias semelhantes venha a contar-te, não surtirão nenhum efeito na mudança da tua opinião. Tua hipótese é a mais verdadeira, Sócrates. Mas Sócrates, escutando isso, ele não se dá por satisfeito. Ele procura mais imagens para esclarecer o que está bastante claro aqui. Uma pessoa que tem muitos desejos, ela está perpetuamente frenética, ela não consegue ter uma verdadeira paz e não consegue se sentir saciado nunca. Então, Sócrates segue. Ora, deixa-me trazer uma outra imagem proveniente da mesma escola. Considera ser possível que cada uma das duas vidas, quais sejam moderada e desregrada, seja descrita, imaginando-se que cada um de dois homens tenha muitos jarros, e que aqueles de um homem que estiverem íntegros e cheios, um de vinho, um outro de mel e um terceiro de leite, e vários outros de coisas variadas, e que as fontes de cada um desses produtos fossem escassas, difíceis e somente disponibilizadas com muito trabalho árduo. Ou seja, tem um cara que está o tempo todo, ele trabalha duro, ele se mantém regrado, ele mantém os diversos tipos de prazeres sempre devidamente saciados, tapados, não estão vazando. E aí vai para outra pessoa que ele vai trazer na analogia. Ora, um dos homens, havendo enchido seus arros, nada mais deles despeja, e com eles não se preocupa mais. Outro homem, tal como seu colega, também dispõe de fontes, ainda que difíceis, mas seus recipientes são mal vedados e defeituosos. O resultado é ser obrigado a enchê-los continuamente, noite e dia, pois se não o fizer, sofrerá extremas aflições. Ora, na hipótese de ser cada uma dessas vidas, como é aqui descrita, diria que o homem disciplinado tem uma vida mais feliz do que o disciplinado? Será que eu, mediante essa história, te induzo a admitir que a vida disciplinada é melhor do que a desregrada? Ou não consigo? O que é um ponto interessante do Sócrates, né? Você tem que entender que o desejo desordenado, não que o cara está o tempo todo assim, naquela sensação de que querer mais, ele vai ficar trabalhando mais e nunca vai ter aquilo para ele. Ou seja, vai ser puro trabalho e nunca a verdadeira satisfação. Só que Cálicles ainda discorda. Cálicles diz: não consegue, Sócrates. A razão é que aquele homem que encheu seus jarros e não se preocupa mais, não tem mais prazer. Na verdade, trata-se de algo que há pouco eu chamei de viver como uma pedra. Quando alguém está nessa situação, ou seja, com seus jarros definitivamente enchidos, não mais experimenta alegria ou sofrimento. Pelo contrário, uma vida prazerosa consiste na maior possibilidade possível de influxo. Ou seja, que é uma vida que seja movimentada, desejo, satisfação do desejo, procura, satisfação da procura. Então, Sócrates continua. Ora, sendo um influxo grande, não será também necessariamente grande o escape? E também não haverá necessariamente grandes furos para esse fluxo de saída? Cálice confirma, certamente, é isso que eu quero dizer. Sócrates então segue. Então, dessa vez, é a vida de uma tarambola que estás escrevendo, e não a de um cadáver de uma pedra. Agora, a vida que quer dizer é algo como sentir fome e comer quando se está faminto? Cálice diz, sim, é. E Sócrates continua, e sentir sede e beber quando se está sedento? Cálice confirma, sim, bem como experimentar os demais desejos, e sendo capaz de satisfazê-los e gozá-los, ter uma vida feliz. Sócrates então pontua, ótimo, meu bom homem. Prossigas como começastes, e cuide de não te vergonhar. Eu tampouco, pelo que pareça, devo tentar não me mostrar excessivamente envergonhado.
Principia por me dizer-me se uma pessoa que sente uma coceira e deseja se coçar, podendo fazê-lo com toda liberdade, é capaz de passar toda sua vida de maneira feliz, coçando-se continuamente. Aí é que Cálice percebe que Sócrates pegou ele. Porque é muito fácil dizer, eu estou sempre comendo, eu estou sempre bebendo, é muito fácil dizer que isso é feliz. Mas existem outras formas de desejo que você quer satisfazer e te deixam envolvidos, como o de sentir coceira e ficar coçando, que é bem óbvio que não dão uma vida de satisfação. Imagina você estar o dia inteiro aqui com o pescoço coçando. Eventualmente se torna entediante, você nunca vai satisfazer, ele está o dia inteiro aqui. E claro que ele já diz, não, que absurdo, Sócrates, você é um demagogo. Mas ele já tinha sido pego aqui. E aqui que Cállicles é pego na sua própria contradição. Por quê? Por causa que ele começa a tentar se manter firme naquele ponto. E um pouquinho mais à frente, Sócrates vai questionar ele assim o seguinte: sou eu que assim encaminho, nobre senhor, ou a pessoa que afirma categoricamente que aqueles que obtêm gozo, seja qual for o gozo, são felizes e que não distingue entre tipos bons e maus de prazer. Mas tenta agora novamente e me informa se dizes que o prazeroso e o bom são idênticos ou se há algum prazer que não é bom. Cállicles, que já tinha sido pego nessa questão da coceira, ele diz: bem, para que meu argumento não seja incoerente, se digo que são distintos, digo que são idênticos. Só que aí é que Sócrates mostra para Cállicles e expõe que ele falhou no seu argumento. Sócrates, então, está destruindo sua afirmação, Cállicles, e não pode mais ser um parceiro adequado para me acompanhar nas fundagens da verdade, se te pronunciares contra o que você mesmo pensa. Então, Cállicles inicia esse diálogo falando contra essa ideia de filosofia, de limites e convenções e regras. Ele está dizendo que o importante é viver uma vida onde você satisfaz esses prazeres o tempo todo. Só que aí, mediante a investigação, Sócrates chega à conclusão muito clara que, olha, não basta uma vida em que o cara está perpetuamente correndo atrás de prazer. Essa vida não vai ser satisfatória. É a vida do homem se coçando e é uma vida banal, uma vida que tem outros tipos de prazeres que você poderia e queria viver e desfrutar. Só que Cálice, para ser cabeça dura, para não ceder o ponto, ele vai lá e diz, não, a vida boa é essa mesmo, porque eu disse. Porque eu já disse, eu convivi isso e eu preciso ser coerente. Então ele, ao invés de afirmar a investigação da verdade, como ele realmente está vendo a vida e a vida prática, ele volta a viver uma vida com um regramento e um regramento errado. Então ele faz uma loa a ter uma regra, ter uma consolidada uma verdade que ele definiu. Só que ele persiste, ao invés de ter uma base sólida para esse regramento, ele escolhe uma base frágil. Com essa minha reflexão, eu convido realmente vocês a também darem uma olhada, também para entender essa personalidade de Sócrates, o que ele está querendo chegar com esse ponto ao vídeo anterior, em que Sócrates comenta se ele deveria ou não deveria ser político. E convido vocês aqui a comentarem sobre o que vocês acham desse tema, se vocês concordam ou discordam do Sócrates, se concordam ou discordam do Cállicles, e se possível comentar, escrever nesse canal e por aí vai. Muito obrigado, até a próxima.